Comunidade do ICL Notícias, falamos hoje diretamente já dos nossos estúdios, mas num ângulo que você não está acostumado a ver, a Gabi Varela e o Chico Sá já preparando aqui o começo do nosso programa. Daqui a pouco nós vamos ao Rio Grande do Sul falar com a repórter Heloísa Vilela, hoje o dia mais frio do ano em Porto Alegre. O governo federal anunciou a nomeação de uma autoridade federal para o estado do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, esse e outros assuntos aqui no ICL Notícias, segunda edição. Eu queria só que vocês conhecessem, olha, aqui fica a nossa sala de controle, o switcher, como é que funciona? Olha aí, o pessoal já preparando o começo do programa e daqui eles olham a parte de dentro do estúdio, onde daqui a pouco a gente segue ao vivo e nesse momento outros destaques com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Uma geladeira. Ódio na tragédia. Vocês estão com vagabundagem. Como funciona a máquina de fake news sobre as enchentes e o trabalho de reconstrução no Rio Grande do Sul. Brasília em Porto Alegre. Tipos que já tinham sido muito atingidos. Em entrevista ao ICL, primeira-dama Janja diz que governo federal vai ter um representante para coordenar os trabalhos de reconstrução das áreas atingidas. Mas uma presença mais forte do governo federal no Rio Grande do Sul através de uma representação. Em dia de mais chuva. Porto Alegre tem o dia mais frio do ano. Nossa enviada especial à capital gaúcha, Heloísa Vilela, mostra a força da cozinha solidária do MTST. O pessoal aqui é incansável na batalha. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição. Estamos a postos aqui nessa terça-feira. Como o Rodrigo já contou para você, daqui a pouquinho a Heloísa Vilela chega para conversar com a gente diretamente da capital gaúcha. Leandro Demore também voltou às estradas e vai percorrer o mesmo caminho que na semana passada percorreu até Lajeado, trazendo novidades a respeito do interior do Rio Grande do Sul, como é que estão os trabalhos de reconstrução, como é que as enchentes e as chuvas têm afetado as coisas por lá. A gente conversa também sobre as fake news, elas que têm atrapalhado, inclusive, os resgates, as operações no Rio Grande do Sul. A gente conversa com o professor Davi Nemer, que é professor associado do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, né, Chico Sá? Essa é uma batalha à parte nessa guerra para tentar salvar as pessoas, porque enquanto está lá o voluntário ou o poder público engajado, fazendo um trabalho sério, cuidando da saúde das pessoas, salvando bichos, gato, cachorro, cavalo, tem essa brigada das fake news que luta contra a vida. É isso, a gente também conversa com Guilherme Amado. Hoje nosso programa está recheado, tem muita notícia. Ele vai falar sobre os bolsonaristas, pelo menos 10, condenados ou investigados pelo 8 de janeiro, que fugiram do país. Tudo isso a gente começa a conversar a partir de agora. E o frio tem atrapalhado muito as coisas lá pelo Rio Grande do Sul, né, Rodrigo? Dia mais frio do ano até agora em Porto Alegre. Gabi, boa noite de novo. Você, o Chico, a todas e todos que nos acompanham. Então, o frio, hoje 10 graus, a previsão amanhã 7 graus em Porto Alegre. Então, uma onda de frio agora junto com a chuva, né? Porque no começo a chuva da semana anterior veio ainda com tempo muito abafado e agora é frio e chuva juntos. Uma situação bastante complicada, tanto para quem trabalha no resgate quanto para quem está nos abrigos, especialmente, né? E para aqueles que ainda resistem dentro das suas casas. Bom, a gente tem uma imagem hoje de Porto Alegre, acho que vocês já viram aí na nossa escalada de notícias na voz do Oliveira Júnior, mas eu queria destacar. Olha isso, é uma espécie de náufrago, mas ele está... Não, ele não é náufrago, porque ele está navegando. Ele está na Avenida Farrapos. Isso aqui é a Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Agora, ele está navegando num barco? Não é exatamente um barco. Vamos ver
Roda o VT para a gente entender o que é esse barco do rapaz que está aqui no meio da enchente em Porto Alegre. Quer ajuda? Não, aqui você dá aquela linha até ali, porque eu tô com o equipamento que eu posso descer assim que dá pé. Gente, puxa, hein? Vem devagarinho, pode ser. Estamos rebocando uma embarcação. Devagar, homem! Uma geladeira. O cara tem até leme. É a estrutura de uma geladeira. Ele improvisou o leme, estava navegando assim pela Avenida Farrapos, em Porto Alegre, né? Uma situação de absoluta anormalidade, então, em Porto Alegre. Mas esse aqui é um dado até pitoresco, perto do medo que as imagens que eu vou mostrar a seguir trazem para a gente. Porque é o seguinte, tem muita água ainda em algumas regiões de Porto Alegre, em outras a água começou a baixar, mas olha, na zona sul de Porto Alegre dá a impressão que é onda de mar que está batendo. Vamos ver esses vídeos no bairro Lami. É o resgate, um rapaz que voltou para casa para resgatar gatos, viu, Chico? Eu vi. Vários gatos. Muito bom. E ele volta e olha como é que estavam batendo as ondas dentro da casa e ele enfrenta essas ondas para tirar os gatinhos lá de dentro. Vamos ver. Vai mais pro canto, meu. Vai mais pro canto. Filmando. É assustadora a força das águas, parece realmente mar, né? Arrebentação forte do mar no bairro Lami. Ali ao fundo a gente observa o Guaíba, né? É um bairro que fica numa praia de rio, né? Praia do Guaíba. E a correnteza, com toda essa força, está formada no que seria a rua, que aqui é a saída das casas para a rua e depois uma praça ali bem pertinho da praia. Outra região muito castigada na zona sul de Porto Alegre é o bairro de Ipanema. Sim, Porto Alegre também tem a sua Ipanema, com condomínios, casas, algumas casas de luxo, outras de classe média. Muito castigada essa região de Ipanema. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o vídeo de uma das ruas principais lá de Ipanema, um bairro arborizado, tomado pelas águas que seguem subindo no Guaíba. Acho que a gente tem imagens aqui em movimento também, né? Ilustrações, olha aí. Isso é no bairro de Ipanema. Se a gente puder ir para o... Olha ali. Aqui são as ondas do Guaíba chegando, né? Avançando pela cidade. Se a gente puder ir para o segundo vídeo, aqui a água já mais alta, né? A correnteza forte, invadindo também as ruas. Olha aqui, ó. Condomínio, entrada da casa, bastante medo, né? Porque a força das águas ninguém sabe até que nível que pode chegar aí na Zona Sul, em Ipanema. A Metsul, que é um site, enfim, é um serviço de previsão de tempo, de climatologia lá no Rio Grande do Sul, traz a seguinte manchete: o Guaíba segue subindo, as águas invadem os bairros da Zona Sul, do sul da cidade. O nível do Guaíba passou de 5,20 metros, né, Gabi? Ontem a gente tinha 5,06 metros, hoje já passou um pouco de 5,20, acho que está 5,26, 5,27 por aí. E por que isso está acontecendo no sul? Porque a água vai descendo, essa região é mais afastada do centro de Porto Alegre. Então, toda a água que chegou nos rios Taquari, Jacuí, passou pelo Guaíba e ela tenta descer pelo Guaíba em direção à Lagoa dos Patos e tem também uma corrente que está vindo no sentido contrário. Então, essa água está ficando represada, atingindo ali o sul. Vamos ver aqui uma explicação dessa matéria da Metsul. As águas recuam em alguns pontos da área central de Porto Alegre com a religação das casas de bomba, mesmo com o Guaíba subindo. Isso que é importante ver. A força das águas não tinha o que fazer. Se as bombas tivessem funcionado, a situação não seria tão ruim. É claro que teria enchente. Mas agora a água sobe e como eles conseguiram religar as bombas, o centro da cidade está razoavelmente protegido. A situação das enchentes
piora nos bairros mais ao sul da capital gaúcha e você tem o vento do quadrante sul de moderado a forte em alguns momentos. E uma segunda explicação, diferentemente dos bairros centrais da cidade, que são protegidos pelo sistema de contenção de cheias, como os diques e o muro, o centro tem diques e tem o muro da Mauá, que é aquele muro que o Eduardo Leite dizia que queria derrubar porque é feio. Sim. Graças a esse muro, o centro da cidade está mais protegido do que a região sul de Porto Alegre, que não tem muro, não tem contenção, então a água do Guaíba está livre para invadir. Essa é a explicação da Metsul, e isso preocupa bastante. Agora, com as bombas funcionando, a gente teve até uma imagem hoje um pouco melhor na região do Beira-Rio, do estádio do Internacional de Porto Alegre. Eu vou trazer aqui, deixa eu sair da frente, eu estou bem na frente da imagem aqui, e até a explicação do Andrei Kampf, que é um jornalista de esportes, inclusive, né, Chico? Aqui algo importante sobre o nível do Guaíba, que segue aumentando. Às 14 horas de hoje, diz o Andrei, estava em 5,21 metros. Agora, veja o Beira-Rio, antes inundado, está quase seco. As bombas estão funcionando. Claro que a tragédia foi catalisada por erros de gestão, diz o Andrei Kampf. Porque senão o que explica? Que o Beira-Rio hoje esteja praticamente seco, enquanto a gente tem aquelas mesmas imagens na Zona Sul. Com o Guaíba mais alto, né? Como é que é? Com o Guaíba mais alto. Do que em outros momentos. Hoje apareceu até, dá para ver o gramado do... Tem uma imagem aérea, a gente não pode mostrar porque é da Globo, mas tem uma imagem aérea que mostra o gramado do Beira-Rio já está quase sumido, seco. Seco não, né? Ele só não está coberto pela água, está bem encharcado ali por baixo. Bom, então são as imagens de Porto Alegre, daqui a pouco a Heloísa Vilela atualiza para a gente e nós temos balanço de desabrigados, número de mortos, etc. Enquanto isso, segue a mil a indústria das fake news. Hoje o jornal O Globo fez uma matéria mostrando que existe um gabinete parlamentar do ódio. Porque o gabinete do ódio do Carluxo era um gabinete do ódio de influenciadores, gente das redes sociais. Agora tem um gabinete parlamentar do ódio. Não sou eu que estou dizendo, nem o Chico, nem a Gabi. É o jornal O Globo. O eixo da desinformação. Políticos que amplificam nas redes fake news sobre o Rio Grande do Sul. Então, o sujeito escreve a maior barbaridade na rede, vai lá um deputado, um senador, que às vezes tem milhares de seguidores, e posta. E dá uma espécie de um apoio para isso. Nós temos aqui Felipe Martins, Jorginho Melo, esse não é parlamentar, esse é governador, né? General Girão, Gustavo Gayer, de Goiás, Coronel Ulisses, Gilvan da Federal, aquele que outro dia bateu boca, agrediu verbalmente o Glauber lá no Congresso, Cleitinho, Caroline de Tone, Coronel Assis Eduardo Bolsonaro, Paulo Bilinski. Esse é o gabinete parlamentar do ódio. Presidente de uma comissão de Constituição e Justiça. Essa aqui, né? Poxa. Essa aqui do lado. Daqui a pouco nós vamos voltar a esse tema das fake news com o nosso convidado, o Nemer, né, Gabi? Davi Nemer, isso. Eu quis só trazer a matéria para mostrar que isso está ecoando bastante, essa indústria das fake news, né? E algumas ideias amalucadas, viu, Gabi? Sabe o que apareceu hoje? Uma ideia dentro daquela linha de o Estado não resolve, são os particulares que vão resolver. É de civil para civil. Sabe qual é a ideia? Eles tiveram a ideia brilhante de romper a Lagoa dos Patos, para que a água possa sair e falaram assim, não, a gente pega os tratores, vai o povo mesmo e rompe, porque aqui entre a lagoa e o oceano tem uma área de restinga. A ideia seria criar um canal de maneira improvisada, sem nenhum estudo acadêmico, científico, hidrográfico, nada, hídrico, e fazer isso. Rapaz, isso é uma maluquice completa. Aí tem a postagem aqui, Anderson Vaz, os vídeos dos bolsonaristas sugerindo ignorar os ambientaloides e autoridades e colocar as máquinas para abrir a Lagoa dos Patos para escoar a água do mar. Obrigou o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul a emitir uma nota, dizendo não é assim que faz, pelo amor de Deus, porque o canal que abre para sair a água da enchente faz entrar a água do mar e vai matar tudo que tem ali dentro, inclusive pode provocar mais alagamento, porque em algumas regiões aqui o estado está abaixo do nível do mar. Você abriria o continente para a invasão da maré, na época da maré cheia. Então, é uma ideia completamente maluca desses bolsonaristas. E essa ideia está circulando. Aí vem a Universidade Federal, eu tenho aqui também o estudo, né, a chamada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha aqui, nota do Instituto de Pesquisas
e hídricas da Federal do Rio Grande do Sul a respeito da abertura de canais na Lagoa dos Patos. Daí eles falam que está circulando esse tipo de ideia, que isso não é assim que se faz, tem que ter estudo, tem que entender o que pode acontecer. Você não abre um canal desse assim de Agora, é preocupante, claro porque que de repente esses malucos que ficam nessa civil com civil pegam os tratores e começam a fazer uma desgraça, né? Complicando o que já está... Já está complicado. Por isso que eu chamei no meu Twitter, porque eles estão com essa ideia, civil salva civil. Essa aqui seria uma ideia, não a Universidade Federal, não. Eu estou dizendo a ideia desses malucos que tem método, né? Eu coloquei no meu Twitter, é a ideia é o próximo item aqui da nossa sequência. Civil mata civil, porque se eles fizerem isso, não é o civil salva civil, é civil mata civil, sem saber direito o que está fazendo. Essa turma do anarcodireitismo, como a gente citou ontem aqui, mas apesar dessa onda de fake news e essa ideia maluca, isso aqui é um exemplo de como que isso pode gerar problemas, né? Imagina abrir um canal sem nenhum estudo. Apesar disso, no mundo real vai se impondo o Estado, né? O Estado e o apoio oficial. Hoje a ex-presidenta Dilma anunciou o envio, a gente já falou ontem de recursos, né? De quase 6 bilhões de reais dos bancos dos BRICS aqui para o Brasil. Aí o Rafael Bronzatti postou o seguinte: Eduardo Leite, eu vou precisar de 19 bi para recuperar o Rio Grande do Sul. Aí o Lula fala assim, toma 50, vai, toma 50 logo. Aí a Dilma, toma mais 6 bi. O Lula, toma mais 11, que é aquela reavaliação da dívida do Rio Grande do Sul. E o Leite, não vai ser suficiente. Aí o Elon Musk fala, então toma aí 4 antenas para você. Aí o Leite fala, estamos salvos pelo Elon Musk. Porque realmente foi a única hora que ele foi às redes sociais e agradeceu de maneira agradecida e devota, derramada ao homem das antenas. Em momento algum ele agradeceu. Aliás, ele é meio ruim de agradecimento em relação ao governo federal. Acho que em relação a todo mundo, viu? Porque o que tem de mobilização, olha, a gente ouvia muita gente do sul do país, não é todo mundo, é uma minoria ínfima, mas que ficavam lá ofendendo o povo do Nordeste. De onde está vindo mais ajuda agora lá para o Rio Grande do Sul? De estados do Nordeste. Então, é bom para as pessoas também se ligarem um pouco nas bobagens que falam. Mas esse tweet é genial. Toma 4 antenas, é muito genial. 4 antenas, manda 4 antenas. Bom, então é o Estado forte, né, mandando dinheiro que agora precisa chegar na mão de quem precisa. Eu queria só aqui aproveitar essa ideia, só para a gente concluir, realmente a era do livre mercado, do liberalismo absoluto, apesar desse discurso todo, acabou, né, gente? E para mim acabou hoje, se precisava de mais alguma coisa, o anúncio do governo Biden, lá nos Estados Unidos, taxando os carros chineses, multiplicando por 4 a taxação. Antes você importava carro chinês e pagava 25% de imposto. Agora 100%, Chico. Então fica quase que inviável você trazer carro de fora. É claro, é para proteger a indústria dos Estados Unidos e o Biden poder falar na eleição que ele está querendo gerar emprego nos Estados Unidos. Mas todo aquele discurso que a Faria Lima faz aqui no Brasil, o Brasil não pode ser protecionista, tem que abrir o mercado. País do mundo nenhum se desenvolveu sem protecionismo. A tarifa é fundamental, a Alemanha sabe disso desde o século XIX, quando impôs tarifas para ter a sua indústria, porque a Alemanha chegou mais tarde. A Inglaterra já tinha feito a Revolução Industrial. A Alemanha chegou mais tarde. Se não botasse tarifa, os produtos ingleses dominavam. A agricultura da França pega protege. Tudo fechadão lá. Tudo fechado. Tarifa lá em cima. E olha, isso é tanto país, entre aspas, comunista como a China, quanto capitalista quanto a Coreia do Sul. A Alemanha no século XIX, protecionismo. E Estado forte para desenvolver as indústrias privadas, é verdade, mas era uma parceria, o Estado com tarifa forte. E depois, no século XX, Coreia do Sul no capitalismo e China, governada pelo Partido Comunista, o Estado protegendo o mercado, o Estado induzindo o desenvolvimento. Não tem segredo, é assim que se desenvolve um país. E os Estados Unidos agora na defensiva sobem as tarifas, todo esse papo de tem que liberar tudo, só o Brasil que é protecionista, uma ova. O mundo se desenvolveu com protecionismo. E aqui nós temos uma elite que gosta de fingir, né, que está lá nos Estados Unidos e defende o interesse de fora e não o interesse daqui. Biden subiu as tarifas e vai ser mais difícil importar carro chinês lá nos Estados Unidos. Muito bem. Muito bem. Apanhadão aí de tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem também o Leandro Demore em Mussum.
Eu estava dizendo agora há pouco que ele voltou a percorrer o interior do Rio Grande do Sul e nesse momento ele está lá, né, em Mussum, uma das cidades mais atingidas pelas enchentes. O Demore e o cinegrafista Diogo Zanata, que está acompanhando ele também, eles já estiveram em Mussum na semana passada. A gente tem imagens, inclusive, de quando o Demore esteve lá em Mussum, e a gente vai colocar aqui. Eles voltaram agora porque o Demore está investigando os impactos econômicos das chuvas no interior do Rio Grande do Sul. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Leandro Demore, que eu não sei se já está aí com a gente. A nossa produção vai nos avisar aqui daqui a pouquinho. Demore está se conectando aqui para conversar com a gente. Olha ele aí. Demore, boa noite para você. Também está muito frio ali no interior do Rio Grande do Sul, pelo que a gente está vendo. Conta onde você está exatamente e o que você já está fazendo por aí. Para onde você está indo, inclusive, também, né? Boa noite, pessoal. A gente está aqui na cidade de Mussum, que é a cidade que a gente já veio na semana passada, e a nossa ideia aqui é percorrer uma parte do Vale do Rio Taquari, que foi o mesmo percurso que a gente fez na semana passada, indo nas cidades de Mussum, Encantado e Roca Salles. Essa nossa missão essa semana, como você falou, Gabi, está muito frio, né? Vocês podem ver como o clima esfriou aqui, a temperatura nesse momento posso calcular que já esteja abaixo de 10 graus, lembrando que a gente está num vale e muito próximo do rio, e a cidade segue muito molhada, né? A cidade está ainda muito molhada, tanto pelas chuvas quanto pela lama. A lama está ainda... a lama que tomou conta da cidade, a cidade já está um pouco mais limpa. A gente tem imagens que a gente fez hoje, aí eu e o Diogo Zanata estamos aqui de novo, né? A cidade já está um pouquinho mais limpa, com menos lama, mas ao mesmo tempo, como a luz voltou na cidade, principalmente a água também voltou na cidade, o barulho que se escuta, né, a trilha sonora da cidade é o barulho dos lava-jatos e das mangueiras. Então a cidade constantemente segue sendo molhada, então toda essa umidade do vale, a umidade do rio e a umidade da própria cidade faz com que a sensação térmica fique mais fria ainda por aqui. Agora a gente tem imagens justamente da chegada de vocês, eu imagino, Leandro, passando ali pelo letreiro, Mussum, a gente vê um pouquinho de destruição ali ao fundo. Se você puder descrever para a gente como é que está o rio, né? Vocês conseguiram ainda de dia chegar ali próximo ao rio para ver o nível, né, do rio, porque como choveu de novo no fim de semana, havia aí o medo de que transbordasse de novo, né? Explica para a gente como é que está a situação hoje aí. Exato, Rodrigo. Tinha esse medo, até ontem estava chovendo, o pessoal estava com medo que o rio subisse de novo, o rio acabou não subindo, ele já desceu agora lentamente, não está no seu calado natural ainda, mas já está bem mais baixo, né? Já está muito mais abaixo do nível da cidade. Hoje fez um dia bonito por aqui, apesar do frio, um dia de sol. Na verdade, o frio, né, como todo gaúcho sabe, o frio é um bom prenúncio em relação às chuvas, porque o vento polar que vem, através do vento que vem lá da Patagônia, né, ele acaba afastando a chuva. Então, geralmente, quando tem muito frio, não tem chuva. Então, quando teve a previsão do tempo mostrando que ia ter frio aqui, todo mundo comemorou, porque obviamente a chuva tinha ido embora. A cidade, como a gente filmou hoje, ela aqui, filmou na semana passada, Rodrigo, ela já está bem, mas assim, a primeira vez que você vem para cá, se você viesse para cá hoje só, você ia ficar apavorado como todo mundo ficaria. Agora, comparando da semana passada para essa semana, a cidade está um pouco mais organizada, muito daquela lama foi tirada das ruas, muitas casas conseguiram ser limpas, tem muitas casas para ser limpas ainda, tem muitas casas e comércios que as pessoas sequer entraram ainda, né? A gente, obviamente, cada caso é um caso, a gente não sabe se as pessoas foram para outros lugares, se tem gente que até desistiu de ir lá nos comércios, nas casas, se tá abalado psicologicamente, ou até mesmo pessoas que faleceram, né, de comércios, de casas, que não retornaram para suas casas. Mas, no geral, a gente vê uma mobilização muito maior. Uma coisa que a gente notou hoje aqui também, Rodrigo, que é uma coisa que a gente vinha falando já desde a semana passada, o número de voluntários baixou muito, viu, Rodrigo? Tem muito menos gente na cidade, né? Aquela coisa que a gente vem alertando as pessoas. Não caiam nessa onda de que é só o povo pelo povo. A gente sabe da importância do povo se ajudando, as pessoas colocando a sua solidariedade, pessoas mandando coisas para cá, gente vindo para cá, as pessoas da própria cidade se ajudando, né? Isso de fato é uma coisa que a gente vê a olhos vistos, né? O poder da mobilização popular. Agora, na semana passada, quando nós viemos, no momento que a gente foi embora, para sair de Mussum, a BR, a pista foi destruída, né? Então você não tem mais acesso na verdade é uma RS, né? Você não tem mais acesso pelo asfalto. Então a gente tem que cumprir aí uns 10, 12 quilômetros de estrada de chão entre uma cidade e outra para chegar até Mussum.
Para você ter uma ideia, Rodrigo, hoje a gente levou para cumprir esse trecho aí cerca de 20 minutos, mais ou menos. Na semana passada a gente levou quase 1 hora. Melhorou. Na semana passada tinha muita gente, né? Olha as máquinas. Melhorou muito o trânsito. Ô, Demorim, as máquinas estão trabalhando, né? Sim, acho que você... Tem muita gente na... Eu estou sem retorno de vídeo. Então, só, é por isso que eu estava descrevendo para você. O Chico quer conversar com você, mas só descrevendo as imagens, as máquinas trabalhando ali numa praça, numa rua central, casas, né, uma parede destruída, algumas casas nas quais você entrou, casa de madeira, agora há pouco também apareceu a imagem, uma casa não, acho que era um comércio ali feito ainda de madeira, e as tropas trabalhando. Chico, isso aqui, não sei se é Força Nacional de Segurança, o Demori pode explicar, ou o próprio Exército Brasileiro. É o Exército mesmo, Chico. Aí é o velho e necessário Estado trabalhando depois, porque esse voluntariado, como o Demori acaba de nos relatar, ele não vai ter força para... E é natural que, claro. Né, que o povo não vai ter força para estar 24 horas o tempo inteiro ali na trincheira, com enxada, ajudando e tal. Não vai ser o tempo inteiro. Vamos precisar de mão de obra organizada pelo poder público. Sim. E é isso que você tem notado aí agora, né, Demore? Chico, a gente notou, né, na semana passada tinha um trânsito muito intenso de caminhões, de caminhonetes. A gente teve uma interrupção com o Demori. Demori que está também conversando com a gente, né? Diretamente de Mussum, nas ruas de Mussum, inclusive. Imagine a situação da internet ainda naquela região, com toda essa precariedade. Mas eu acho que o recado principal, acho que ele conseguiu passar ali para a gente, né? Situação um pouco melhor. Segundo ponto, o rio não chegou a transbordar. E o terceiro ponto, menos voluntários e mais tropas e funcionários do Estado. Fala, Demori, desculpe. Não, era basicamente isso, Rodrigo. Isso, tem muito menos gente. A gente está fazendo esse alerta aqui desde a semana passada para as pessoas não comprarem essa ideia de que o Estado não serve para nada, porque já de uma semana para outra, né, nós saímos daqui na quinta-feira da semana passada e voltamos agora, então não é nem uma semana. A gente já notou. Se o Diogo Zanata puder girar um pouquinho aqui, vocês podem ver, ó, a gente está aqui numa região central da cidade, que na verdade é muito próximo da igreja, ó, as ruas estão vazias, né? A gente vê ainda muitos sinais de destruição. Isso aqui é uma praça bem na frente da igreja matriz. E você vê, né, não tem mais movimentação de pessoas. Assim, o que você tem aqui é a população local. E aí a população local está ainda trabalhando, claro. As pessoas estão se ajudando na medida do possível. Mas, conforme o tempo vai passar, vai rarear a ajuda de pessoas de fora, porque as pessoas que são aqui da região, de Guaporé, de Serafina Correia, Passo Fundo, Casca, Marau, dessas cidades que ficam próximas aqui. Obviamente começou a semana, né, Rodrigo, segunda-feira, as pessoas foram tocar as suas vidas como é natural, né? As pessoas, não é o trabalho das pessoas que moram em outras cidades reconstruir as cidades afetadas. O trabalho agora vai ser um trabalho do Estado e vai precisar de investimento pesado aqui, Rodrigo. O Gabi, na hora que o Zanata, que é o câmera que está com o Demori, conseguiu abrir a imagem, deu para observar bem ali, né? Apesar de noturno, né? De uma imagem noturna, a gente conseguiu entender bem o local. Esse local aí está longe do rio. Qual é a diferença de altitude? E claramente foi atingido pelas águas, né? Porque tinha uma parede derrubada ali do lado. Nesse lugar onde você estava, as águas chegaram aí na semana anterior. É isso, Demori? Acho que o Demori também teve uma interrupção na internet. Eu vi que ele estava muito paradinho. Falei, poxa, está concentrado na minha pergunta, mas não era. A internet tinha parado. Porque a gente está com essa questão, né, com a internet justamente nessa região, porque já não é de hoje, né? A gente também teve um problema de interrupção algumas vezes ali com a Elo Vilela, que teve que procurar, inclusive, a Prefeitura de Canoas para conseguir conversar com a gente em um dos dias. Mas a gente está estabelecendo essa conexão tanto com o Leandro Demori, que já deu o recado aqui, ele continua agora. Parece que voltou. A gente está aqui vendo as imagens de Leandro Demori para ele conseguir finalizar essa conversa com a gente. Oi, Demori, a gente voltou aqui a receber seu sinal, suas imagens aqui. Conseguimos te ouvir agora. Estamos ao vivo. Voltamos. Gabi, assim... Estávamos ao vivo. Estávamos ao vivo. Ele falou que já voltou a energia elétrica, né? Já tem essa boa novidade, mas... Imagina o caos com queda de internet todo momento, como a gente está... E só para quem não lembrou, a semana passada a gente falou disso, mas Mussum é a cidade que em 2023, em setembro... Também foi atingida, né? Foi das mais atingidas em 2023. Né? Foi uma das mais atingidas, inclusive, além disso, né, 70% da cidade chegou a ficar debaixo d'água, né? Leandro Demori de volta com a gente. Vamos lá. Gabi, vocês estão me ouvindo agora melhor? Sim. Muito bem agora. Tá bom, legal.
Tá bom, é porque a cidade ainda está com muita complicação em relação à internet, mas a gente está conseguindo um sinal aqui de Wi-Fi que foi instalado no salão paroquial que fica na frente da igreja. Então, por isso que a gente está tentando se aproximar melhor aqui. Rodrigo, eu ouvi a sua pergunta, tá? Olha só, o rio, se a gente puder mostrar aqui, Diogo, olha só, o rio, ele tá lá naquele caminhão lá no fundo, ó. Não sei se vocês estão vendo o caminhão, sim, ó. Tem um caminhão lá no fundo, ó. Então, lá, quando começa a escuridão, ali é o rio. E dali para baixo, Rodrigo, o rio está mais ou menos a uns 20 metros abaixo da cidade. Nossa. Então, vocês imaginem que o rio subiu aqueles 20 metros, ele veio para cá, nós estamos numa subidinha aqui, olha, vocês podem ver que tem uma subidinha aqui, ó, né? Então, a gente deu essa subidinha aqui, e esse rio, ele chegou a pegar aquelas casas, essa casa rosa aqui, e subiu, assim, quase para o segundo andar dessa casa. Então, essa é o nível que o rio chegou, né? E aí, até na primeira semana que a gente veio para cá, a gente está aqui no Salão Comunitário Paroquial, ó, na primeira semana que a gente veio para cá, a gente perguntou para o pessoal, né, como é que o pessoal tinha se abrigado quando soube que o rio estava começando a subir. E aí um cidadão me falou, a gente teve os morros estão lá para cima, ó, Rodrigo, ali quando começa a escuridão, a cidade começa a subir. E aí o pessoal falou, a gente teve que subir os morros porque o São Paroquial, que é comumente o lugar onde nós nos abrigamos, porque a água não chegou, a água chegou no salão. Agora o superado, né, minimamente recuperado, e é aqui que o pessoal está concentrando as doações. A gente está vendo aqui, ó, Rodrigo, olha quanta água tem aqui, ó. Tem muita água que o pessoal está colocando aqui, Que bom, ó, muita água bom. lá, ó, Rodrigo, da igreja, olha só quanta água tem lá, cara, olha só. Tem muita água, assim, então as doações estão chegando, sabe? Isso aqui está muito bem organizado, então as pessoas chegam aqui, descarregam os caminhões, a sociedade civil e o pessoal do exército, hoje os caminhões, entra nesse salão, tá tudo organizado ali dentro, tem uma porta lateral que as pessoas vêm pegar, então elas vêm aqui, pedem o que elas precisam, e o pessoal da comunidade entrega e anota tudo direitinho. Aqui nesse salão, deu para ver muito bem como se produzem algumas fake news também. Sabe aquelas fake news que as pessoas filmam assim num canto e falam, olha, aqui tem um monte de colchão que não estão entregando, que não sei o que, Rodrigo, tem uma mega triagem aqui, cara, porque as doações, elas chegam bagunçadas, as pessoas entregam da maneira como dá, as pessoas entregam muita porcaria também, muito descarte, então tem um colchão. A gente vai... Nós entendemos agora, ele está do lado do centro paroquial, que é um dos poucos lugares que tem uma boa internet, ele está usando o sinal que está ali a poucos metros, mas eu imagino que mais gente esteja usando lá dentro também, são as condições que a gente tem, né, Gabi? É isso, a gente, conseguiu conversar dentro do possível com o Leandro Demore, que vai seguir nas cidades ali do interior, ele também citou Roca Salles, outras cidades que ele já passou e que eles vão retornar por lá para ver como é que está a situação dos estragos das enchentes. Tem um bom panorama para a gente. Tem um bom panorama para a gente, com certeza. Demore, que não está nos ouvindo, ou talvez esteja nos ouvindo agora, mas vamos desejar um bom trabalho para ele, que tudo dê certo por lá. A gente vai continuar acompanhando o Demore, inclusive, que volta amanhã, né, no ICL Notícias, primeira edição, para conversar e trazer as novidades que ele está apurando por lá. Quero trazer também as informações a respeito do número de mortes, né, por causa das chuvas no Rio Grande do Sul, que subiu para 148. Balanço da Defesa Civil, que saiu agora há pouco, informando também 124 desaparecidos, 615 mil pessoas que tiveram que deixar suas casas no estado, e esse número supera o da população de 8 capitais brasileiras. Para a gente ter uma ideia, então, a gente fez uma arte para fazer essa comparação, né? As enchentes, pessoas fora de casa, e aí a gente tem os números, né, do Rio Grande do Sul em comparação com as capitais brasileiras, né, Rodrigo? É isso, olha, no Rio Grande do Sul, Chico, a gente tem 615 mil pessoas fora de casa, ou em abrigos, ou desalojados e na casa de parentes. Isso é mais gente, tem mais desalojado no Rio Grande do Sul do que todas essas capitais inteiras. População de Aracaju inteira, 602 mil pessoas. Florianópolis, 537 mil. Porto Velho, Macapá, Boa Vista, Rio Branco, Vitória e Palmas. Portanto, a população de desabrigados do Rio Grande do Sul é maior do que a de 8 capitais brasileiras, inclusive capitais, né, como Aracaju, Florianópolis, né, cidades grandes, Vitória, Rio Branco, enfim, para dar uma dimensão, o tamanho, né, disso, Gabi. E essa situação ela é tão grave, Rodrigo, que a Prefeitura lá de Porto Alegre está planejando construir um bairro provisório para abrigar 10 mil pessoas. Então, essas instalações, elas seriam feitas como? Né? No bairro Porto Seco, que tem uma área pública ali que não foi afetada pelas enchentes. Então,
Inclusive, o Ricardo Noblat, do Metrópolis, ele apurou que até um novo aeroporto pode ser construído na região metropolitana, na cidade de Nova Santa Rita, porque o aeroporto Salgado Filho está alagado, sem previsão de retomada das atividades. Agora há pouco, inclusive, o Metsul fez uma publicação nas redes sociais dizendo que a concessionária do Salgado Filho informou que deve prorrogar a suspensão das atividades lá ali do aeroporto de Porto Alegre por mais 3 meses. Olha, isso foi uma informação da Rádio Gaúcha. E olha a pista do aeroporto, se puder voltar nessas imagens, enquanto a Gabi falava, o pessoal andando de caiaque, não sei, de barco, ao lado dos aviões do Salgado Filho, um dos principais aeroportos do Brasil, Chico. Estão completamente mergulhados aí na água, né? São alguns aviões mergulhados. Aí imagens que mostram também a área externa, a área dos estacionamentos do Salgado Filho. Eu fui várias vezes, né? Bom, acho que alguns de nós aqui usei esse aeroporto. Tinha sido modernizado para a Copa do Mundo, né? Sim. A Copa do Mundo, o Salgado Filho. E agora, essa ideia de que talvez precise construir um aeroporto novo. Duas informações, portanto, só para ressaltar aqui o que a Gabi falou. Aeroporto novo, talvez o Salgado Filho não vale a pena ou não se consiga reconstruir? Tem uma previsão de retomada em setembro, mas ainda isso pode, inclusive, ser até prorrogado. Prorrogado. E a outra informação é de um bairro inteiro, construção de um bairro provisório para 10 mil pessoas. É palavra do prefeito, Sebastião Melo, né? Que é um cascateiro. Então, não sei se ele quer só... Porque se você tem críticas ao governo do Estado, que falhou em muitos, inclusive na destruição da legislação ambiental, a Prefeitura, pelo amor de Deus, só foi falhas pesadas, como o bombeamento das águas, aquilo tudo estava enferrujado, estava fora de uso. Então, pode ser uma daquelas promessas que você faz no momento de agonia para acalmar os ânimos da população. Chico, Rodrigo, daqui a pouquinho a gente conversa com a Heloísa Vilela, que está lá em Porto Alegre. Ela pode falar do nível do Guaíba, também sobre a frente fria que chegou por lá, como é que está a situação. Mas agora a gente vai conversar com o professor Davi Nemer para falar das fake news, que tem agravado esse problema no Rio Grande do Sul. Ele é professor associado do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ICL mais uma vez. Prazer falar contigo. Boa noite, Nemer. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo certo? Vamos lá começar aqui com algumas notícias a respeito disso, né? A gente tem políticos e artistas que disseminaram pelo menos 20 notícias falsas diferentes relacionadas às chuvas lá no Rio Grande do Sul. A gente tem um levantamento que foi feito pelo jornal Globo, apontando que só as postagens originais tiveram quase 3,5 milhões de visualizações, gente, para a gente ter uma ideia. Inclusive, o Rodrigo falou um pouquinho a respeito disso na abertura do programa. Agora, eu começo então perguntando para o professor Davi Nemer sobre as consequências disso, né? Até a Cris Serra, eu quero aproveitar e lembrar, né, porque a Cris Serra, que é a nossa colunista, ela falou sobre a necessidade de ter, para além, né, de uma tipificação, aliás, para além de uma regulação das plataformas, a gente ter uma tipificação desses casos, né, desses crimes, porque a gente tem calúnia, difamação, mas quando isso vai para as redes sociais, toma uma proporção muito maior, na verdade. Então, como é que a gente pensa nessa tipificação desses novos crimes por intermédio das plataformas digitais? Acho que dá para começar por aí, talvez, essa conversa, professor. Bom, realmente traz à tona a conversa sobre regulação das redes sociais e um momento muito simbólico quando o Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, arquiva o PL 2630, que é um projeto de lei que estava sendo elaborado com participação da sociedade civil, pesquisadores, eu mesmo fui consultado, ONGs, professores, acadêmicos, enfim, foi um trabalho de muito tempo, bem abrangente e que, infelizmente, ela foi apelidada de das fake news, mas o projeto de lei não é sobre dizer a verdade ou que é mentira, isso nunca vai existir, é sobre a responsabilização do que se passa nas plataformas online. Né? Hoje, esse PL foi aprovado pelo Senado, chegou na Câmara, hoje o Arthur, ele arquiva e vem com uma conversa de que vai propor algo novo até ali meados de julho, o que
não dá para acreditar devido à complexidade que é regulamentar as redes sociais. Vale lembrar que rede social não é uma plataforma de entretenimento somente, elas fazem parte de todos os aspectos da nossa vida hoje em dia, né? Hoje nós estamos, como eu falo muito, hiperconectados. Então, a gente está aqui no ICL, né, transmissão, nós estamos no Twitter, nós estamos, enfim, no Instagram, o tempo todo comunicando, o tempo todo nos informando. Infelizmente, atores promovem a desinformação. Então, não adianta pensar que essa crise desinformacional que a gente vive hoje devido às tragédias do Rio Grande do Sul, ela vem separada de ações políticas que desencorajam a regulação dessas plataformas. Da mesma forma que a gente pode falar que falta política pública sobre questões ambientais, né, essa segunda tragédia, que é a tragédia da desinformação, ela é consequência dessa falta de responsabilização dentro desse ecossistema de desinformação. Agora, professor Nemer, a matéria do Globo traz, assim, um gráfico com vários parlamentares, quer dizer, é o que eu chamei aqui de gabinete parlamentar do ódio. Olha isso aí, o que está na tela. Então, são parlamentares, alguns deles mais conhecidos, outros menos. O Chico Sá até lembrou aqui, uma delas é presidente de comissão da Constituição e Justiça. Comissão Constituição e Justiça. Então, essa aqui de baixo Que é mais surreal ainda, né? Mais, demais. Eduardo Bolsonaro, Geyer e outros um pouquinho menos conhecidos, eles espalham, ajudam a espalhar, né? Muitas vezes isso aí surge de uma postagem de gente não tão conhecida e os parlamentares ajudam a empurrar isso para frente. Os deputados do PSOL, por exemplo, estão protocolando uma representação na Procuradoria-Geral da República contra 7 colegas, alguns desses aí, né? Por disseminação de fake news no meio da tragédia, Gabi. Isso. Então, dá uma dimensão da gravidade disso tudo e de como é que o Arthur Lira cometeu um desserviço ao país ao engavetar esse PL para cuidar dessa questão. E os bolsonaristas ficam dizendo assim, esse projeto de lei é da Globo, é para dar dinheiro para a Globo. Eles estão usando a Globo como uma desculpa e dando que tudo é pelo interesse da Globo, porque eles não querem ter regulação nenhuma para poderem fazer o estrago que estão fazendo hoje no Rio Grande do Sul. Essa é a impressão que eu tenho. Mas o Nemer, né, o professor Nemer que estuda esse assunto, pode trazer isso para a gente até com mais propriedade, com mais conhecimento, Gabi. Exatamente. Professor. É isso mesmo. Como eu falei, as plataformas, hoje que são as empresas mais poderosas e influentes do mundo, elas chegam onde estão justamente por desse vácuo onde não existe regulamentação. E os atores que tentam tomar proveito disso, principalmente no Brasil, nossos parlamentares, como você mostrou aí, Rodrigo, quer dizer, eles tomam proveito que não há essa regulamentação sobre responsabilização e tem o fórum privilegiado. Então, eles fazem isso sabendo da impunidade. Ou seja, é claro que é importante e simbólico o que os parlamentares do PSOL fizeram, mas a que custo? Porque a desinformação, os estudos já mostram, viajam e alcançam 6 vezes mais rápido e mais longe do que a sua própria verdade, ou a sua contenção de danos. Ou seja, o dano que essa desinformação faz, infelizmente, já tá feito. Né? E se a gente chegar numa responsabilização, né, através, vamos dizer assim, dessa ação do PSOL, até passar pelos devidos passos burocráticos, até eles serem penalizados, já passou tudo. Sim. Então, ou seja, é triste falar isso, mas a desinformação, para quem tem de capitalizar e monetizar em cima, compensa muito, infelizmente. E compensa politicamente também. Matéria que saiu agora na CNN, avaliação de dentro do governo Lula, aliás, do próprio presidente Lula, professor Nemer, é de que o governo gastou energia demais respondendo fake news e até perdeu a oportunidade de divulgar o que estava fazendo. O objetivo deles é capitalizar de um lado, né, monetizar, como a gente diz, e de outro lado, embaralhar tanto o jogo que o governo tenha que gastar mais tempo explicando que aquilo não é verdade. Por exemplo, o prefeito de Farroupilha aprontou aquela confusão, o Paulo Pimenta passou um dia inteiro tendo que responder ao prefeito de Farroupilha. Teve que fazer plantão em rádio e TV para responder aquilo. E perde o estrago foi feito.
É isso. Irrecuperável, praticamente. A gente tem o inquérito que o Lewandowski mandou para a Polícia Federal, que foi aberto, acho que está a cargo da Carmen Lúcia no STF. Isso talvez, né, professor, tenha um efeito mais rápido. Alguém seja chamado a depor, algum influencer. Você tem alguma ideia, assim, algo pedagógico? Alguém, sei lá, porventura pode pegar uma prisão preventiva? Talvez isso... e não a questão dos parlamentares, tem algum exemplo prático para a sociedade. Né? Os parlamentares não vai acontecer nada com eles, não vai acontecer. Né? Porque, enfim, tem o pedido de representação na PGR, até lá já foi, Gabi, já foi. É isso, mas acho que vai ao encontro do que o professor estava dizendo, eu quero ouvir sobre isso também, sobre a necessidade que existe realmente de fazer, né, desmentir realmente, porque... Você desencoraja, inclusive, as pessoas. Isso está gerando um movimento muito específico, nesse caso do Rio Grande do Sul, talvez um pouco parecido com o que aconteceu na Covid, né, professor? Mas você desencoraja as pessoas, inclusive, de acreditarem que o poder público, que o Estado está fazendo ações efetivas, de que o resgate vai chegar até elas. Então, é muito grave, inclusive é criminoso essas notícias sendo espalhadas no momento em que as pessoas dependem disso. A vida delas depende disso, né, professor? O professor nos ouve? Acho que o Davi Nemer perdeu o contato, não sei se... Pessoal, desculpa, é porque o som do backstage aí tá aparecendo aqui na frente de vocês. Eu não ouvi a pergunta. Não, eu estava falando, professor, a respeito de como, na verdade, a sociedade tendo contato com as fake news, com as notícias mentirosas, isso atrapalha, inclusive, né, a confiança delas no Estado e assim, sabendo, inclusive, que essas notícias falsas têm um potencial nocivo tão grave, porque essas pessoas, a vida delas depende disso nesse momento, né? Tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que dependem de um resgate e que, muitas vezes, a única forma de acesso que elas tinham era esse, né? Então, elas recebiam essa informação pelo WhatsApp, enfim, por essas plataformas e acreditavam, e isso prejudica de forma muito grande, né? Potencializa ainda mais essa tragédia. Exatamente, Gabriela. E é triste ver como que as pessoas estão colocando ali o seu ganho político, o seu interesse político acima das próprias vidas das pessoas, né? Que hoje a gente está falando de uma questão crítica, que qualquer erro, qualquer falha vai custar uma vida. E custar uma vida já é custoso demais, já custou demais, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de fake news que eu vi dando o efeito. Por exemplo, em alguns grupos que eu monitoro, muitas pessoas estão desencorajadas a doar, né, fazer doação, porque estão recebendo informação de que o Estado não está permitindo chegar mais caminhão com doação, por exemplo, o que é uma grande mentira, né? Tem gente fingindo que está no local e pedindo socorro, atraindo, né, voluntários, ou até mesmo o Corpo de Bombeiro, né, que é essa presença do Estado, para lá socorrer. Chegando lá, não é nada, para distrair. Porque tudo isso vem dentro de uma orquestração para demonstrar que o Estado é falho, que o Estado não está agindo e que, né, vai ser lembrado, é um material que vai ser lembrado agora em outubro, já que é ano eleitoral, né? Ou seja, eles estão pensando agora para coletar todo esse material que eles estão produzindo para ser reutilizado lá, para ter esse ganho político. A desinformação, é importante lembrar que ela não vem simplesmente sem um plano, sem uma orquestração e, o mais importante, sem financiamento. Eu venho monitorando desinformação desde ali de 2017 e o volume de desinformação que hoje eu acompanho dentro desses grupos é equiparável lá em 2018, quando nós fomos, de uma certa forma, surpreendidos com aquela avalanche de desinformação dentro do WhatsApp, né? Hoje o ecossistema ele se expande, porque coloca Telegram, coloca Twitter, enfim. E aí as pessoas não vão compartilhar e criar desinformação de graça. Isso não existe. Essa coisa de que a desinformação ela nasce organicamente porque o tiozão ou a tiazona do WhatsApp está insatisfeito com o governo, isso é um mito, é até uma questão que quem promove desinformação adora colocar como esse fundo, né, para justamente distrair quem de fato é responsável por isso. Uhum.
Porque querem, tem essa lenda de um movimento espontâneo, natural, da sociedade. Nada disso, né, professor? É que nem o 8 de janeiro, Chico, que o Bolsonaro foi para o palanque e falou, os coitados eram os senhores e senhoras com uma Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão e arrebentaram todos os 3 poderes. Aliás, arrebentaram as tornozeleiras e fora. Hoje também alguns ficamos sabendo que arrebentaram as tornozeleiras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Eu quero também aqui chamar o vídeo, a entrevista, né, na verdade, que a primeira-dama Janja da Silva fez aqui uma entrevista no Rolê ICL de hoje, né? A primeira-dama declarou que o governo está sendo forçado a gastar energia para desmentir fake news. Foi um pouco na linha do que você acabou de dizer, né, Rodrigo? E ela disse que tem denunciado as fake news sobre o Rio Grande do Sul para a Polícia Federal. Vamos assistir esse vídeo? Exclusiva a entrevista aqui. Teve diversas fake news, a gente tem rebatido e me deixa um pouco irritada, e talvez esse seja o tema, é a gente despender energia que a gente podia estar despendendo lá com as equipes do Rio Grande do Sul, com tudo que a gente tem que fazer no Rio Grande do Sul, despender energia para ficar desmentindo fake news. A gente vê, vocês assistem o noticiário, os jornalistas tendo que desmentir fake news, pelo menos os que eu vejo estão desmentindo as fake news. Isso volta a frase do De Luca, saímos melhor da pandemia, onde foi permeada, né? A fake news, ela conviveu com a gente durante a pandemia e era pra gente ter aprendido. Eu vi uma pesquisa que saiu, acho que a gente estava assistindo o Fantástico, domingo, não sei. Saiu uma pesquisa, a pergunta era, você recebeu fake news sobre as enchentes no Rio Grande do Sul? Aí, assim, 68% não recebeu. Óbvio, gente, se ela acredita em fake news, ela vai dizer que não recebeu. Né? Ela acha que aquilo é uma notícia verdadeira, entendeu? Então a pergunta da pesquisa foi totalmente equivocada. Isso. Olha, entrevista exclusiva para o William De Luca e para o Guga Noblat no programa Rolê ICL, a Janja, que está sendo vítima de muita fake news, de muito ataque desse mesmo gabinete de ódio dos parlamentares, em parte. Ela é alvo preferencial desse gabinete. Desde o show da Madonna, daquela noite, que ela é vítima 24 horas. E aliás... O show que ela teria ido, que ela não foi... E que os bolsonaristas, alguns foram até. Exatamente. Né? Fizeram todo esse discurso moralista. Mas o importante é a entrevista. Depois nós vamos trazer outros trechos, um pouquinho mais para frente, outros trechos, falas importantes da Janja nessa entrevista para o Rolê ICL, Gabi. É isso. Professor Davi Nemer, muito obrigada pela sua presença aqui. Um prazer te receber mais uma vez. O professor é associado do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Até uma próxima, professor. Obrigado, Nemer. Obrigado, um abraço. Obrigado, querido. A gente segue aqui agora com Heloísa Vilela, que já está nos esperando diretamente de Porto Alegre. Elo, que também... Agora ela está num lugar fechado, né, Elo? Ela está na cozinha do MTST, é isso mesmo? Boa noite para você. Lugar quentinho, ou não, nem tanto, Elo? Um lugar quentinho, porque não só é protegido, como é quentinho de coração, porque eu fui recebida aqui, só faltou me carregarem no colo. É um clima aqui de trabalho coletivo, de todo mundo se ajudando, muito, muito legal. Eu tinha que contar para vocês, sair da frente até para vocês verem, o pessoal mandando ver aqui, já preparando a comida de amanhã. Eles têm feito aqui 3.800 marmitas todo dia. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó. Vê se dá para vocês perceberem aqui a lista de lugares que eles estão atendendo, com o número de marmitas para cada um, tudo anotado aqui, para eles poderem entregar, tudo organizado, muito bacana, tem muita coisa sendo feita aqui. Sara, fazer também café da manhã, por causa das necessidades enormes, né, que a população aqui de Porto Alegre e do estado inteiro está enfrentando. Só para vocês terem uma ideia, gente, tenta imaginar o que é você preparar 160 quilos de feijão todo dia aqui, 250 quilos de carne, 280 quilos de arroz, 180 quilos de legumes. Agora há pouco eles estavam cortando a cebola, eu estou aqui de longe, porque eu não estou de touquinha nem nada, eu já estava chorando só de sentir a cebola ali atrás, né? Então, é um trabalho enorme que eles estão fazendo, eles estão abrindo outras 5 ou 6 cozinhas solidárias na região, com a ajuda de algumas organizações. Eles estão trabalhando junto com a Marcha das Mulheres, estão trabalhando junto
com o movimento dos pequenos agricultores e com o movimento dos atingidos por barragens. Aí a gente vai vendo como é que as pessoas estão, as organizações da sociedade civil e os movimentos estão se conectando, e o governo federal, porque a gente não pode deixar de dizer, eles estão recebendo muitos mantimentos da CONAB, Conselho Nacional de Abastecimento, que o governo Bolsonaro, como vocês sabem, destruiu, parou de armazenar, parou de fazer estoque, né? E o governo Lula voltou a fazer tudo isso, e é a CONAB que está fornecendo parte dos alimentos que eles estão preparando aqui todo santo dia. Ô Elô, uma dúvida. Essa cozinha solidária já existia em Porto Alegre? Porque a gente sabe que o MTST mantém algumas cozinhas. Já existia, ela foi assim, reforçada. E em que lugar que funciona exatamente? Olha, ela já existia sim, aqui no centro de Porto Alegre, na Rua Azenha, 608, com uma turma enorme de voluntários e de militantes do MT. Eles funcionavam, essa parte toda que vocês estão vendo aqui agora, era um lugar onde eles acolhiam as pessoas que chegavam, que precisavam de comida e tal. E a cozinha era dentro da casa. Só que para fazer comida para 3.800 pessoas, lá na cozinha, não dava. Então, eles tomaram essa parte aqui, conseguiram um fogão emprestado com várias bocas e passaram das 500, 600 marmitas que eles faziam por dia para 3.800. Então, realmente, eles estão agora precisando de panelas maiores, porque as que eles têm não está dando para o gasto, mas eles estão tocando e conseguindo alimentar 3.800 pessoas todos os dias. Olha aí, né? É um exemplo. Enquanto uns fazem fake news, mantêm usina de fake news, os movimentos sociais, desde a pandemia, fazem isso aí. Fazem comida. Comida para o povo, café da manhã, almoço, jantar. Estamos vendo esse exemplo agora, mas você volta um pouquinho na história para a pandemia, a mesma coisa. Na hora H, é movimento social que segura a onda, é política de governo que segura a onda. É isso. Sabe, não é vagabundo com fake news. É isso mesmo. Inclusive, vale lembrar que a campanha da Cozinha Solidária, né, nesse momento, foi apoiada pelo ICL e continua sendo, inclusive, né, quem quiser pode contribuir com a Cozinha Solidária. A gente já arrecadou, né, mais de 4 milhões de reais. Então, a gente tem essa é a informação mais recente que a gente tem sobre isso, né? Se você quiser ajudar, você pode entrar no site da campanha e fazer a sua contribuição. Então, a doação pode ser por lá ou também por Pix, para o e-mail enchentes@apoia.se, apoia-se, né? Para você poder contribuir e fazer parte também de toda essa ação que a Elô, inclusive, agora está mostrando lá diretamente para a gente. Muita gente aqui do nosso chat está gostando de ver aqui o MTST trabalhando, enfim, o pessoal ali trabalhando. Não, e que bom que a gente pode mostrar também uma coisa, né, a favor da sociedade, Exato. a favor do povo. Não, porque irrita essa usina de fake news diária, todo dia, né, feita por deputados, sabe? O cara que já é pago por nós para estar lá, para criar projetos para o povo, vai criar fake news, sabe? Aí quando se vê uma coisa como a Elô está mostrando, você tem uma esperança, né? É isso, porque a gente também, Elô, aí na tela está o total já arrecadado, né? Aí. Arrecadação estimada, Gabi, me ajuda aí que eu às vezes sem óculos não estou enxergando bem. Já passou passou de 4 milhões. e 98. Isso. 1.304. E a meta agora é chegar a 5 milhões de doações, E né? tem ainda 10 dias para fazer doação. Não sei se eles podem também expandir esse tempo, né, Elô? Diga, Elô. Se eu puder acrescentar aqui, é o seguinte: quem puder doar, continue doando, porque essa operação aqui vai demorar muito tempo a acabar. Hoje eu estava vendo uma reunião deles falando, olha, é melhor vocês todos se cuidarem, virem de máscara, ninguém pode ficar doente, porque a gente vai ter que fazer esse trabalho aqui durante muito tempo, mínimo 60 dias, e daí para cima. Então, quem quiser doar, pode continuar doando, porque eles ainda vão precisar de ajuda. Como eu disse, estão contando agora com a coordenação com outros movimentos sociais e com o apoio do governo federal. Mas gente, é trabalho, né, que não acaba mais. A gente sabe de pelo menos 3 ou 4 municípios aqui do Rio Grande do Sul que não poderão ser reconstruídos nos lugares onde estão. É impossível. Tem cidades inteiras que ficam na curva do rio. O rio desce e encharca a cidade imediatamente. Tem umas coisas assim que realmente não poderão se repetir,
Então, tem muito trabalho pela frente e é bom quando a gente pode doar para um lugar que a gente sabe que está funcionando, que a gente confia, que a gente sabe que tem uma tradição de fazer isso, né? Então, a gente tem ódio e eu assim, comungo demais com a raiva que eu estou vendo no Chico Sá hoje, porque a gente lida com isso o tempo todo, é revoltante, mas tem esse contraponto, né? Tem gente que está aí trabalhando para fazer as coisas melhorarem. Assim como o governo, né, perde tempo tendo que desmentir fake news, jornalistas, nossa, aqui, quanto tempo do programa a gente fica, olha, isso aqui é mentira, aquilo lá é mentira, outra coisa é mentira. E hoje a Elo, em vez de ficar desmentindo fake news, está mostrando realidade concreta acontecendo com doação. Funciona, e que funciona. Sua doação funciona, está aí na prática. Comida. Está vendo ali o pão sendo preparado, né, para o povo. É isso aí. Muito importante, Rodrigo, você colocar isso também. Olha lá, pessoal, vocês estão no ar agora. Ela maravilhosa. Só não pode cortar a cebola aí, que senão atrasa o trabalho. Não, muito bom. Não, a gente está precisando de uma esperançazinha, né? Pelo amor de Deus. Muito bom, Elo. Obrigada por trazer essas imagens para a gente, para toda a nossa comunidade, é sério, né? Imagens de esperança, Rodrigo, é isso. Inclusive, Elo também hoje esteve no Comitê de Crise, né? Que reúne vários órgãos do governo federal, como a CONAB, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Defesa Civil. A gente tem imagens também a respeito disso. Queria que você contasse um pouco mais, Elo. Então, existe aqui já há mais de uma semana, desde o dia 6, no segundo andar de uma sede da Caixa Econômica Federal, esse comitê de crise que reúne vários setores do governo federal. Inclusive, eu estava conversando com o coordenador e falando para ele, olha, você consegue fazer uma coisa aqui que em Brasília ninguém consegue, que é ter os ministérios conversando assim, porque está um numa mesa do lado do outro. Então, a coordenação do trabalho é muito mais rápida. Por isso que eles estão aqui, representando esses ministérios e traçando as atividades, as ações que eles podem traçar e um ajudando o outro, né? Complementando. Olha, recebi um telefonema aqui assim assado. O outro está falando que precisa de resgate, o outro está dizendo que precisa de... Enfim, então eles ali sabem de tudo e vão traçando planos comuns para poder agir. Então, esse foi o lugar que eu fui visitar e que já está funcionando, como eu disse, desde o dia 6. E o governo quer ampliar, né, esse trabalho. A presença do governo federal aqui será ampliada para agilizar esse trabalho, porque você imagina, tem que falar com cada prefeitura que foi afetada, não é Porto Alegre só, né? Então, tem que falar com as 400 e poucas prefeituras que foram afetadas para estabelecer trabalhos com elas para recuperar o mais rápido possível a vida e o dia a dia, a economia, o funcionamento, as escolas, os hospitais. Olha, os documentos, gente, tirar os documentos, as pessoas perderam todas as certidões, enfim, é muita coisa e por isso essa presença aqui. Elo, eu queria ouvir a opinião aqui da nossa mesa e também de você que está em Porto Alegre. Há um debate, assim, que estava colocado aí por partes da imprensa, alguns setores, o governo federal devia se transferir para Porto Alegre, né? Cilada. Você acha que é cilada? Claro. Eu também acho. Brasília, o governo tem que ter uma representação e uma ação forte como está tendo no Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul tem governo do estado, pelo que eu sei, o Palácio Piratini está lá no lugar. Lá ainda, né? Tem governador, não tem? Tem governador, como é o nome dele? É o Eduardo. Pode não ser bom, mas que está lá, né? Tá lá. Ele pode não gostar muito de lei ambiental. Ele pode destruir a legislação ambiental inteira, mas está lá. Tem prefeito, não tem? O tal de Sebastião, está lá. Para quê? O Lula, presidência, é em Brasília. Agora, sim, manter uma representação forte e mostrar a cara do governo como está mostrando. Antes da Elo comentar, eu queria aproveitar e chamar mais um trecho da entrevista da Janja para o Rolê ICL, entrevista exclusiva da primeira-dama, porque ela falou justamente disso, né, com o William Deluc e o Guga Noblat. Ela antecipou que o governo federal vai contar com um representante diretamente lá no Rio Grande do Sul. Esse anúncio ia ser feito, inclusive, oficialmente pelo presidente Lula hoje de tarde, só que aí acabou sendo adiado. Vamos assistir esse trecho e aí, na sequência, a Elo pode falar sobre isso. Vamos ver. O spoiler, acho que até já foi dado ontem, talvez ele vá anunciar a questão da ajuda para cada família e também a presença mais forte, né, não eventual, mas uma presença mais forte do governo federal no Rio Grande do Sul através de uma representação.
Ela confirmou essa representação, portanto, não é que o governo vai ser transferido, mas nomear talvez um representante. Vai ter uma cara ali, olha, esse aqui é o representante do governo federal. Hoje eu ouvi um nome, não sei se você ouviu algum nome aí no Rio Grande do Sul, Heloísa, se você quer falar sobre isso, comentar e trazer alguma informação sobre quem seria este nome, o representante federal no Rio Grande do Sul, para coordenar essas ações. Pois é, eu não sei quem é essa pessoa, acho que está sendo discutido isso, tem aí um nome que está circulando, mas eu não tenho confirmação desse nome. Mas o que eu acho é que, claro que o governo federal já está aqui desde o começo dessa crise. Talvez seja preciso tornar isso mais claro. Como eu mostrei hoje nesse vídeo, esse escritório que já está funcionando com os representantes de todos os ministérios da Secretaria da Presidência. Agora, não tem que ter governo mudando para cá por dois motivos. Primeiro, porque a responsabilidade de governar o estado do Rio Grande do Sul é do governador eleito. E assim funciona a democracia. Se ele não estiver funcionando a contento, a população do Rio Grande do Sul que mude esse governador ou pressione ele até a nova eleição para que ele faça o que ele tem que fazer. O segundo problema de você trazer o governo federal para cá é que você vai trazer uma estrutura que exige segurança, que exige alimentação, que exige hospedagem. Você vai atrapalhar o trabalho de recuperação que está sendo feito aqui, desviando recursos para dar a devida segurança e a infraestrutura que um governo exige. Então, seria um absurdo fazer isso. Perfeito, Elô, também acho isso. Imagina você levar aquele ministério, é uma confusão, você vai levar caos para lá. Eu acho que é uma cilada, realmente. A melhor solução é essa de um nome. O nome que eu ouvi, eu vou falar aqui, o nome que eu ouvi... Tem mais um nome agora também que eu... você tem mais um? Eu ouvi o do Edgar Preto, que é o presidente da Conab. Tem mais uma fonte lá de Brasília me passou, Volney Wolff, que é secretário nacional da Defesa Civil. Os dois estão aí sendo cotados. Uma disputa... O Volney eu não conheço. O Edgar foi candidato ao governo do estado, né, Edgar Preto, ficou muito perto de ir para o segundo turno, não foi por um pouquinho só, né? E hoje preside a Conab, que é esse órgão importante, que inclusive está fornecendo comida. Ele é muito ligado aos movimentos sociais, muito ligado ao MST. O pai dele, Adão Preto, é um dos fundadores do MST. Então é um nome forte. É um nome forte também. Gaúcho, então... É do Rio Grande do Sul, claro. Eu quero também trazer um outro assunto aqui, que é muito importante, também vai ao encontro desses grandes anúncios que a gente está trazendo, né? Porque a Dilma também falou hoje, o Banco dos BRICS vai doar 5 bilhões 750 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Então, hoje, a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, a Dilma Rousseff, foi quem fez esse anúncio. E ela disse também nas redes sociais que ela conversou com o governador Eduardo Leite, né, governador do Rio Grande do Sul, para discutir as necessidades do Estado. Vamos também trazer o trecho dessa fala da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver. Vale apontar que a gestão destes recursos, no valor de 5 bilhões e 750 milhões de reais, é flexível. A destinação dessa verba é passível de direcionamento de acordo com as urgências, as prioridades e as necessidades do Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, quero dizer aos gaúchos que podem contar comigo e com o Banco dos BRICS, o NDB, neste momento tão difícil. Tenho certeza que, pela força do povo gaúcho, a solidariedade do povo brasileiro e da comunidade internacional, essa crise será... Elô, queria acrescentar aqui uma informação também, que acabou de sair. O blog do Noblar está trazendo essa informação com exclusividade de que o Paulo Pimenta deve ser o agente federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, de acordo com informações do Ricardo Noblar. Esse anúncio deve ser feito pelo presidente Lula junto com novas medidas de socorro para os gaúchos, né, para o Estado. Então, também aí mais um nome que está sendo divulgado agora seria o Paulo Pimenta, o agente federal para a reconstrução. A gente vai continuar acompanhando o anúncio oficial. Teríamos alguém novo na SECOM, então, né? Porque não dá para acumular esse caos todo do Rio Grande do Sul e cuidar da SECOM. Não tem como. Aí seria... Não, já vamos para outro debate. Eu já tenho ouvido falar muito no nome dele como um provável governador do Rio Grande do Sul nas próximas eleições, que viria como um nome muito forte, tem tido uma atuação muito grande desde o primeiro momento dessa crise.
Então, já tem muita gente dizendo que ele muito provavelmente seria o candidato e teria muitas chances de vencer aqui. Não sei. Agora, eu sei que esse projeto, esse dinheiro que a presidenta Dilma anunciou, a ex-presidenta Dilma anunciou agora, já tem até algumas destinações estabelecidas. Ela falou que seriam 500 milhões de reais distribuídos pelo BNDES, metade para obras de proteção ambiental, de água, de esgoto, e a outra metade para pequenas e médias empresas. 100 milhões seriam distribuídos pelo Banco do Brasil para obras de infraestrutura agrária, armazenagem e logística, tudo no campo. E 20 milhões seriam distribuídos pelo Banco de Desenvolvimento Regional do Extremo Sul para desenvolvimento de mobilidade urbana e também para a área de recursos hídricos. Então, ele já tem mais ou menos uma destinação estabelecida. Muito bem. Que a informação, portanto, complementar em relação aos recursos anunciados pela Dilma. Mas imagina a felicidade da Dilma, depois do massacre todo que ela sofreu na história recente desse país, ela chega hoje e anuncia um dinheiro desse que é muito significativo para o Estado, que está numa situação caótica, uma situação muito ruim, que precisa de uma reconstrução. Então, imagina a moral dela nessa hora, né? O estado por onde ela retomou a atividade política depois da ditadura, né? A Dilma, que é mineira, e depois de ser presa durante a ditadura, ser torturada e tal, quando ela retoma a atividade política, ela retoma justamente no Rio Grande do Sul, né? Atuando primeiro no PDT, né? Ela foi um quadro do PDT ali. Colado no Brizola, inicialmente, a história dela. E Alceu Colares ali no Rio Grande do Sul, a Dilma. Muito bem. Eu queria também aproveitar e conversar um pouquinho com a Elo, ela que está agora lá na cozinha do MTST. Amanhã, Elo, você já tem uma previsão de como que vão ser as coisas por aí? Porque a frente fria continua. Inclusive, a gente está com o nível do Guaíba ali em 5,20. Na verdade, agora passou um pouquinho, né? Está mais ou menos 5,26, 5,27. Então, a gente tem preocupação em relação a isso. A gente continua acompanhando. Queria saber como é que está a sua previsão amanhã de circulação aí em Porto Alegre, Elo. Se você vai continuar em Porto Alegre, inclusive, né? Olha, Gabi, eu estou procurando mais casaco, viu? Porque amanhã aqui vai cair ainda mais a temperatura e eu já passei um frio danado ontem e hoje. Não estava com a menor saudade de sentir frio, já passei frio demais em Nova York quando morei lá. Mas a gente se preocupa com o pessoal que não tem abrigo, né? Que não tem agasalho, que não tem cobertor. E quanto ao nível do rio, eu conversei hoje com um professor pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, que deu alerta 3 dias antes para isso tudo que a gente está vendo agora. Alerta que, pelo visto, muita gente, muitas autoridades locais não levaram a sério como deveriam ter levado. Mas ele me garantiu que... me garantiu não, mas ele disse só vai ser muito difícil o nível do rio subir além do limite que ele já atingiu no auge aqui dessa seca. Ele me mostrou um gráfico de como ele vinha subindo, né, desde ontem para hoje e agora se estabilizou. E o volume de chuvas que vem aí, segundo ele, segundo o professor Dornelles, vai ter bastante chuva, mas ela vai ser bem espalhada ao longo do tempo. Então não vai dar para juntar essa água toda de novo e bater o recorde que já foi batido. Porém, o problema todo é o escoamento, lento escoamento dessa água toda acumulada. As imagens de satélite são assim assustadoras. Você vê a área toda da cidade tomada e de outros municípios. Então isso vai escoar lentamente e aqui as pessoas vão. Por isso o pessoal que avisou hoje, olha, fiquem preparados porque a população aqui do Rio Grande do Sul vai precisar muito ainda desse trabalho voluntário, porque vai demorar aí 2 meses para essa água toda descer. Elo, bom, hoje então a gente tem Porto Alegre registrando a menor temperatura do ano, 10 graus, e vai piorar, né, pelo que a Elo está dizendo aí. O INMET também está prevendo uma mínima de 7 graus amanhã e de 5 graus na quinta-feira. Elo, então realmente você vai precisar de mais casaco. A nossa audiência está preocupada com o frio da Elo, tá dizendo, Elo, vamos arrumar casaco para você. A gente também, Chico. E aí, além do frio, tem esses ventos também muito fortes ali que tem provocado ondas no rio Guaíba. A
gente trouxe imagens a respeito disso, está dificultando os resgates. Agora, Elô, tem mais uma informação aqui que foi divulgada pelo Paulo Pimenta, que inclusive, eu disse agora há pouco, né, que o Ricardo Noblat divulgou que o Paulo Pimenta deve ser o agente federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Para quem não acompanhou essa informação, o ministro Paulo Pimenta fez uma publicação dizendo que o governo federal lançou um site com todas as informações sobre o apoio para o Estado. Então, investimentos de mais de 60 bilhões de reais, milhares de profissionais, hospitais de campanha e equipamentos públicos para ajudar os gaúchos e as gaúchas. Aqui estou lendo a publicação do Paulo Pimenta, do ministro, nas redes sociais, que é o gov.br/unidos pelo RS. Aí ele diz o seguinte, né? Acesse e compartilhe a verdade. Veja só a que ponto, né, chegou o governo federal de trazer as informações. Eu abri, inclusive, aqui o site, gente, e aí você tem ali uns destaques dos números, quantos profissionais estão mobilizados, quantos equipamentos, hospitais de campanha, quantos alimentos foram entregues ou que estão em trânsito, ou seja, o governo federal teve que se adaptar realmente, né, e se mobilizar para mostrar para a população o que está sendo feito, Elô. Veja só. É uma sacanagem, vocês me desculpem, não tem outra palavra. O que essa gente está fazendo, não só para prejudicar o governo federal, mas isso afeta diretamente o trabalho de milhares de pessoas que estão aqui, da área da saúde, da área da defesa civil, até do IBAMA, a gente mostrou aqui ontem, que não tem nada a ver com resgate de pessoas, estão lá trabalhando também, Polícia Civil, Polícia Militar, bombeiros de várias regiões do país. Então, sabe, não tem como justificar essa mentira que está sendo imposta ao povo brasileiro de que o governo federal não está fazendo nada. Está fazendo e está mobilizando recursos e está profundamente envolvido com a recuperação do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, para quem acessar o site gov.br/unidos pelo RS, tem também lá um boletim, tem dois, na verdade, boletins informativos. Olha lá, a gente está vendo agora as imagens de como as informações estão sendo divulgadas no site do governo federal. Tem também boletins informativos, né, informações, então, atualizadas sobre as ações. E aí, da força-tarefa, do atendimento às prefeituras, tudo isso está lá no site do governo federal. Elô, obrigada por hoje, querida. Bom trabalho por aí e usa bastante casaco, porque o frio amanhã vai estar mais severo, então se cuida. Até amanhã, pessoal. Boa noite, Elô. Obrigado. Boa noite, Elô. Bastou você dar a notícia aí do Noblat, do Paulo Pimenta como agente federal no Rio Grande do Sul para estourar aqui no chat a Bolsa de Aposta. Quem vai para a Secom? Quem vai para a Secom? E aí, como é que está a Bolsa de Aposta? Felipe Neto lidera, por enquanto. Vê que vale tudo. E o Capelli, que é nome sempre lembrado para qualquer situação. Né? E há quem lembre também do Janones. Mas você está chovendo nomes... Secom não é só estratégia de rede social. Não, Secom é uma operação super porque as pessoas tomam como aquela energia de rede social, né? Como algo enérgico de rede social. Mas Secom é muito mais do que isso. E administração de recursos de campanha, de assessoria de comunicação, relação com as agências, é algo bastante delicado, vamos dizer assim, para ser cuidadoso no termo. Gente, vamos trazer uma outra notícia aqui, Chico, Rodrigo também. A gente prometeu, né, que ia trazer a respeito dos condenados, né, que fugiram do país, os condenados do 8 de janeiro. São pelo menos 10 bolsonaristas, né, que estão condenados ou são investigados pelo 8 de janeiro, que fugiram. Esse é um levantamento do UOL, que identificou 10 pessoas que quebraram as tornozeleiras eletrônicas, tá, gente? Para escapar pelas fronteiras no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, indo para a Argentina ou então para o Uruguai. 7 desses 10 fugitivos já foram condenados, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 10 anos de prisão, justamente pela tentativa de golpe de Estado. Vou chamar o Guilherme Amado para conversar com a gente a respeito disso. Boa noite, Gui. Boa noite, Gabi, Rodrigo, Chico, boa noite a toda a audiência. Esse caso é espantoso, né? Porque, primeiro, um bom trabalho de reportagem do Eduardo Militão, porque ele deve ter, eu imagino, tido um esforço muito grande, porque a gente está falando de dezenas e dezenas de pessoas, e ele viu
claramente ele foi bater nome por nome a situação como é que estava, né? E é espantoso porque, primeiro, a ousadia, né? Assim, mesmo pessoas já condenadas após, em função dos crimes que cometeram, elas cometem uma nova irregularidade, que é até legal que a própria reportagem esclarece isso, não é um novo crime, porque pelo Código Penal brasileiro, você quebrar a tornozeleira e fugir, espantosamente, para o meu espanto como leigo, eu como leigo me espantei com isso não configura um crime. Apenas você perde alguns benefícios, como o regime semiaberto ou regime aberto, né? E aí você tem que voltar para o regime fechado quando você é capturado de novo, quando você é preso de novo. Então, essas pessoas, na ousadia delas, elas fugiram, que, não, de novo, não aumenta a pena, mas no momento que elas foram encontradas, elas têm que voltar para a cadeia. Acabou a história de responder em liberdade com a tornozeleira eletrônica. Mas também eu acho que denota uma coisa muito interessante, que é como na extrema-direita você tem pessoas que ou verdadeiramente acreditam que são perseguidos políticos e não estão fugindo como criminosos, mas fugindo como exilados políticos, porque é isso que eles dizem, né, segundo a reportagem do Militão, ou apenas podem não acreditar de fato, mas apenas tentam fazer colar essa narrativa. E essa narrativa é uma narrativa que, para mim, para vocês, para a nossa audiência, pode não fazer muito sentido, porque a gente sabe o que foi o 8 de janeiro, a gravidade que ele teve, sabe que essas pessoas são golpistas, não são meros vândalos, como eles bolsonaristas, alguns bolsonaristas querem fazer crer, mas para muita gente que votou no Bolsonaro, que acredita no Bolsonaro, que apoia os bolsonaristas, essa narrativa cola. Tem muita gente que acredita sim, pessoal, que eles são perseguidos e que eles não estão fugindo como criminosos que não querem ser presos, eles estão fugindo como exilados políticos. E é sempre interessante, na minha opinião, reportagens como essa dar um choque de realidade na gente. Porque é muito importante, eu acho, para todo mundo no Brasil conhecer a realidade que não é a realidade da bolha em que está, porque eu acho que isso é a única maneira da gente, ao ter contato com esse diferente, a gente começar como país a se reaproximar de novo, né? Os vários fragmentos desse país que ficou em caquinhos, a gente aos poucos, com esse conhecimento da realidade alheia, a gente se juntar de novo. E para mim é impressionante, assim, essas pessoas realmente, volta e meia eu falo isso aqui no ICL, essas pessoas parecem não viver no mesmo plano da realidade que eu. Muitas delas, a mim me parece que elas acreditam no que estão falando. Tem uns que mentem mesmo, deliberadamente, eu acho, mas eu acho que tem outros que estão numa outra frequência de realidade. Assim, eles estão num tal grau de dissonância do plano que eu vivo, que vocês vivem, o plano que a gente está falando aqui, que eles acreditam piamente que eles são perseguidos políticos e estão na condição de exilados no exterior, tal qual a gente já teve ao longo da história do Brasil diversas pessoas em exílio, né? Agora, o que preocupa também, Chico, Gabi, eu não sei se vocês concordam, dentro desse discurso de desconhecer o Estado, ou o governo, como eles falam, né? Isso é uma ditadura, partir para uma coisa radical, assim, eu simplesmente não tomo conhecimento, eu tomei uma punição, tenho que usar a tornozeleira, arrebento a tornozeleira, vou embora, né? É até simbólico desse movimento, né? Está assim alinhado com esse movimento do discurso deles. Alinhado com o patriotismo, o tamanho do patriotismo deles, né? Agora, assim, do ponto de vista pessoal de cada um desses fugitivos, eu acho que é meio uma burrice jurídica, porque ou eles têm uma garantia lá numa embaixada da Argentina, junto à diplomacia da Argentina ou à diplomacia do Uruguai, que é o caso, parece que são os destinos principais dos fugitivos, garantia de que vão ter um asilo, ou serão procurados pela Interpol, não terão mais sossego na vida,
voltarão. Não, se está com a tornozeleira eletrônica, você está numa condição privilegiada pela bagunça que você fez, pelo golpe que você deu lá pela quebradeira que você provocou lá no Palácio ou no STF. Então, você estava numa condição boa, juridicamente, para tudo que fizeram. Mas aí, Chico, você tem que lembrar que quem estava com a tornozeleira não estava condenado definitivamente, porque uma condenação, pelo que o Militão conta, os que estavam com a tornozeleira estavam esperando o julgamento. Né? Então, eles fogem de uma futura prisão em regime fechado, que em algum momento eles vão ter que passar, até pelo o tamanho das penas que o STF está dando, algum momento essa turma aí ficaria no xadrez. Entendi. Importante isso que você falou. E a Argentina agora, né? O governo da Argentina, se é que vai ter tempo de cuidar disso, né? Também porque está um caos na Argentina, mas se puder criar algum tipo de constrangimento para o governo brasileiro, acho que vai criar, né, nesse momento, né? Puder acudir essa turma e falar, aqui são perseguidos do Brasil. Não tem tempo agora, né? Porque tá um caos por lá. Sabe, nem se vai segurar como governo, até quando vai, né? Porque o tal do anarcocapitalismo está fazendo com que o argentino tenha perdido carnes, qualquer ideia de seguridade social foi por esse buraco, né? Muitos deles buscaram guarida na Argentina, Gabi. É isso. Amado, obrigada por hoje, querido. A gente se vê em breve. Um beijo para você. A gente está combinando, inclusive, né? Acabei de reparar que o Guilherme Amado É verdade, agora que eu vi, só que o seu rosa é um pouquinho mais forte. Adorei. Até mais, Gui. Valeu. Valeu, pessoal. Até quinta-feira. Até mais. Inclusive, gente, eu queria trazer aqui uma informação muito bacana nesse final, né, de ICL Notícias segunda edição, porque a comunidade ICL tem um encontro marcado com uma dessas principais vozes progressistas na religião, né, que vai na contramão de muita coisa que a gente traz aqui, inclusive, né, de fake news que se prolifera muito ali no Congresso. O pastor Henrique Vieira, né, no próximo dia 26, um domingo, a gente vai ter uma aula, um webinário às 8 horas da noite com ele. Deputado federal pelo PSOL, o Eduardo Moreira vai comandar essa conversa sobre a relação entre a fé cristã e a defesa dos direitos humanos e da justiça social. Então, esse webinário é o Em Busca do Melhor da Vida, lições do pastor Henrique Vieira, que é gratuito, que vai ser online e que você pode acessar, mas tem que se inscrever, icln2.com.br para participar dessa conversa com o Henrique Vieira. Chico Sá. Importantíssimo. Inclusive o Henrique Vieira, que eu vi hoje nas redes sociais defendendo a Anitta. Defendendo simplesmente o direito de você ter a religião. A liberdade religiosa, não é mesmo? Ele que é um pastor de outra religião. Então, é muito bonito esse manifesto que ele faz em relação à liberdade religiosa. Cada um tem a sua fé, acredite, né, no seu Deus, na sua igreja e vamos embora. Muito bem. Eu quero chamar aqui um vídeo também. Ou falando em igreja nenhuma, disso. né? Ou igreja nenhuma. Claro, pode ser exato. É o meu caso. Liberdade total. É isso. Vamos lá. Eu estou no time da Anitta também. Vamos ver aqui o vídeo que a nossa produção preparou para a gente. Vamos ver. Ele é teólogo, sociólogo, historiador, professor, ator, escritor e é uma das maiores lideranças que o país tem hoje em dia. Algumas pessoas comparam ele a Martin Luther King, dizendo que ele é o Martin Luther King brasileiro. E ele vai ter uma conversa maravilhosa com a gente no dia 26 de maio, um domingo, às 8 horas da noite, chamado Em Busca do Melhor da Vida. A gente está falando do pastor Henrique Vieira, que com seus ensinamentos, com seu exemplo de vida, vai nos inspirar a levar uma vida mais amorosa, mais animada e mais cheia de força e coragem. Se inscreve agora nesse encontro, chame seus amigos e amigas para participar também e vão sair cheio de ânimo para construir um mundo melhor e ter uma vida mais digna e feliz depois do dia 26 de maio. Se inscreve agora e a gente se encontra lá. Então, dia 26 de maio, gente, que vai ser um domingo, não nessa próxima semana, na outra ainda, então dá tempo de se inscrever. icln2.com.br para participar dessa conversa com o pastor Henrique Vieira.
E a gente vai nessa também, né? Chico Sá, Rodrigo Viana, obrigada por hoje. Obrigado, Gabi. Posso trazer uma última informação? Claro, óbvio. Foi achado mais um cavalo, agora está sendo resgatado um cavalo. Sabe onde ele estava? Não sei. No 3º andar de um prédio, em São Leopoldo, há 10 dias. Não sei. Ele foi subindo para escapar da água, é isso? O Ibrahim Suede dizia que cavalo não sobe escada. Isso aí tá Mas bem agora passo a ter minhas dúvidas. O cavalo sobe no telhado e sobe escada, depois da enchente do Rio Grande do Sul. Caramba, gente, mais um. Que bom que ele conseguiu, inclusive. Está sendo resgatado, eu não sei se já agora. foi. Que maravilha. Eu vi a imagem agora, 3º andar de um prédio em São Leopoldo, ali perto de Porto Alegre. Que bom que está sendo. A notícia é boa, então, que mais um cavalo está sendo resgatado. A gente continua acompanhando, inclusive, a partir de amanhã, às 7 horas da manhã, no Desperta. Essas informações a respeito do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo também. Então, a partir das 7 horas da manhã, você tem um encontro marcado amanhã com César Calejon, né? Porque Leandro Demore está na estrada, está percorrendo o interior do Rio Grande do Sul e vai estar a partir das 8 horas da manhã no ICL Notícias, primeira edição, trazendo todas as informações para você. Também Heloísa Vilela com a reportagem diretamente de Porto Alegre. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Até amanhã, gente. Até amanhã. Amanhã. Se sentindo com relação à sua vida. Eu só estou aqui hoje porque, de muitas formas, o amor me salvou. De verdade. Em momentos muito delicados da minha trajetória, foi o amor, como manifestação concreta, que salvou a minha vida. Eu quero contar essa história para você num evento online, gratuito e ao vivo, junto com Eduardo Moreira, meu amigo. O nome do evento é Em Busca do Melhor da Vida. Vai ser domingo, dia 26 de maio, ao vivo, online. Eu vou estar lá no estúdio do ICL, junto com meu amigo Eduardo. E a gente vai poder falar um pouco, trocar uma ideia sobre como o amor pode enxugar lágrimas, renovar esperança, salvar o nosso coração, nos dar sentido e perspectiva de vida. E aí, como você está se sentindo? Vamos falar sobre isso. Clica aqui, saiba mais, se inscreva.